Oi pessoal, de Ciência dos Alimentos aí da Exalc. Eu sou a Energia. Eu sou da 7ª turma de Ciência dos Alimentos. Eu colei grau no ano de 2012. E eu tô aqui hoje a pedido de todo o pessoal que tá organizando o FICA, a Exalc. E eu tô aqui para contar um pouquinho para vocês a minha experiência na Exalc, a minha experiência fora da Exalc, como é que eu tô hoje. Eu entrei na Exalc no ano de 2007. Eu escolhi fazer Ciência dos Alimentos. Eu sempre fui uma curiosa em relação à comida. Eu sempre gostei de saber o que tinha, o que acontecia, quais eram as propriedades dos alimentos. Sempre li muito rótulo. Sempre fui uma xereta em relação a isso. E aí chegou o momento de escolher, né, o que eu ia fazer da minha vida. Tava no segundo ou terceiro ano já, quando eu decidi. E eu tava em dúvida entre engenharia de alimentos e ciência dos alimentos. Acho que todo mundo, a maior parte das pessoas que prestam ciência dos alimentos tem essa dúvida, nutrição também. E na época, a minha prima, Caloria, tava no terceiro ano de faculdade. Tava no terceiro ano de ciência dos alimentos na Exalc. E aí ela me convidou, ela falou, vem pra cá, vem assistir uma aula, você pode ir comigo num dia de estágio meu, você vê se você curte, e aí você se decide. Aí comecei a ler manuais, né, das universidades, pra ver a descrição do curso, me interessei. E fui passar um dia na Exalc, eu assisti uma aula da professora Carmen, de carnes e ovos, eu achei super interessante, adorei. Também passei um dia no laboratório com a minha prima, laboratório de pescado, que na época era do professor Hernani. E eu gostei muito, fiquei super interessada e decidi que eu ia prestar Ciência dos Alimentos. Prestei Ciência dos Alimentos, entrei no ano de 2007. E como todos os alunos de Ciência dos Alimentos, a gente chega cheio de dúvidas, cheio de perguntas. A gente quer saber para onde a gente vai, o que acontece, né? E desde o começo, desde sempre, eu também fui muito interessada em genética. E eu queria muito encontrar uma forma de ligar a genética e a ciência dos alimentos. Só que na época, eu não conseguia achar, assim, uma coisa que ia preencher essa minha vontade, que ia conseguir ligar desse jeito essa coisa que eu queria. E eu acabei fazendo a minha primeira iniciação científica com o professor Aranha, que dá a microbiologia geral pra gente. E na época ele estava com um projeto de uma aluna de mestrado que estava trabalhando com identificação molecular de fungos contaminantes de milho. Então, tinha toda a parte de genética, eu fazia extração de DNA, fazia PCR, e eu fiz essa minha iniciação científica também com uma aluna de Ciência dos Alimentos, que é a Júlia. Ela é da primeira turma de Ciência dos Alimentos, ela estava no mestrado na época, e eu adorei, assim, descobri o mundo da genética e me apaixonei. Fiquei mais de um ano com o professor Aranha, fiquei 1 ano e meio, eu acho. Depois eu fiz uma outra iniciação científica com o professor Coutinho. Na verdade, eu era orientada pelo Milor, que era um pós-doc dele, mas o laboratório era dele. Ele trabalhava com a parte de melhoramento genético animal. Aí já era bem mais uma parte mais agronômica e tal. Eu fazia as mesmas atividades de laboratório, fazia PCR, fazia extração de DNA e tudo mais. Mas já não era tanto a área assim que eu queria. Eu gostei muito da experiência. Tava chegando a época do TCC, último ano de faculdade, aquelas dúvidas, né? Todo mundo passa por esse momento, o que eu vou fazer. E eu marquei uma reunião com a professora Marisa, porque eu gostava muito das aulas dela, eu achava hiper interessante, e eu fiquei interessada, queria conversar com ela sobre o que eu poderia fazer da minha vida. E no fim, quando eu cheguei lá, na época eu dividi a sala dela com a professora Thaís Vieira. E
ela pediu pra eu esperar um pouquinho, que ela tava atrasada resolvendo umas coisas, e eu fiquei sentada na sala e a professora Thaís tava lá. E aí, numa conversa hiper informal com a professora Thaís, ela perguntou o que eu fazia de estágio, por que eu tava lá e tal. E eu falei, olha, eu estou me sentindo um peixe fora d'água, porque eu acabei me distanciando do mundo de ciência dos alimentos, porque eu sempre gostei de genética e eu sempre quis trabalhar na área de genética e alimentação e nutrição, essas coisas. Mais precisamente, eu gostaria de trabalhar na área de nutrigenômica, que é a área que estuda a interação gene-nutriente, como que ocorre essa comunicação, como que os nutrientes eles podem alterar a expressão dos nossos genes e como que o nosso background genético altera a forma como a gente responde de forma diferente a cada tipo de dieta, porque que cada pessoa responde de uma forma diferente. Esse era o meu interesse. E eu não tinha isso. O mais próximo que a gente tinha disso na minha época era os estágios de alimentos funcionais com a professora Juscelene, eu também gostava muito das aulas dela. Também foi uma possibilidade que passou pela minha cabeça de fazer o TCC com ela, mas acabei tendo essa oportunidade com a professora Thaís. E conversando com ela, ela me falou, olha, eu tenho um curso aqui na França, são 4 meses de aula, e no programa de aulas desse curso tem um professor que vai falar sobre nutrigenômica. São não sei quantas horas de aula sobre nutrigenômica, e depois, se você quiser, você pode conversar com ele sobre a possibilidade de ficar lá e fazer um estágio na área de nutrigenômica e usar isso como seu TCC. E aí, falei, eu quero, mas não falo uma palavra de francês. Tinha feito umas aulas, uns 6 meses e tal, mas não falava nada. Comecei a ver as papeladas, né? Liguei pro meu pai na hora, falei, pai, tô indo pra França. Fiz toda a papelada, consegui uma bolsa de lá. Na época, essa oportunidade era em Beauvais. A universidade chama La Salle Beauvais. É uma universidade também que é muito ligada à agronomia. Tem muitos alunos de agronomia que vão pra lá, do pessoal da Exalc. Na época, nós fomos em 4 meninas. Eu e mais 3 meninas, eram 2 meninas da minha turma, que era a Space e a Balu. E a Mimo, que era de uma turma anterior, não tenho certeza qual, mas fomos as 4. Fiz 4 meses de disciplina. Dentre as disciplinas tinha disciplina de nutrigenômica. Amei, vi que era aquilo mesmo que eu tava procurando. E aí depois eu consegui fazer o meu TCC lá. Fiquei mais 6 meses, no total foram 10 meses, que eu fiquei 4 meses fazendo as disciplinas, 6 meses fazendo o estágio. E usei esse estágio como o meu trabalho de conclusão de curso. Voltei no finalzinho de 2011, eu fui em janeiro de 2011, voltei em dezembro de 2011. Defendi meu TCC e colei eu queria continuar estudando na área de nutrigenômica, que era a área que eu gosto, que eu me apaixonei. E para trabalhar nessa área ainda é um pouco complicado, porque é um tema hiper novo, fala-se disso a partir dos anos 2000, então tá aí 15 anos, 20 anos no máximo desse assunto. Então é muito difícil você arrumar um lugar que trabalhe com isso, uma empresa. Agora estão começando com alguns testes genéticos para ver como que as pessoas respondem à dieta, se você tem algum risco de desenvolvimento de doença, mas ainda na minha época também era mais difícil. Então eu resolvi que eu queria ficar na área acadêmica e me aprofundar um pouquinho mais nesse tema. E aí eu encontrei em São Paulo, também na USP, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, um professor que trabalhava na área de nutrigenômica. O nome dele é Thomas Prates Ong. E, na verdade, ele trabalha na área de nutrigenômica, mas ele trabalha também na área de programação de doenças, que é, basicamente, resumindo, você estudar como que a dieta dos seus pais, da sua mãe e do seu pai, ela pode interferir no genoma deles e como que isso pode ser passado por uma segunda ou por uma terceira geração e afetar a saúde dos descendentes. E aí eu entrei em contato com ele, estava super interessada em trabalhar nessa área, continuar na área de nutrigenômica. Ele me falou que ele tinha uma ideia de um projeto que estava para ser lançado e se eu não queria trabalhar em cima dele. Eu falei, me passa o projeto, eu vou dar uma estudada e tal. E aí entrei na onda, fiz o projeto, escrevi e tal. Só que esse projeto, ele era um projeto meio longo no animal e só a parte de biotério levava quase 1 ano.
Então, não era um projeto para mestrado, era um projeto muito longo, era um projeto muito pesado. E aí, ele me perguntou se eu tava afim de fazer a prova do doutorado direto da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Aí eu falei, não sei, pensei, refleti e no fim, acabei fazendo a prova. E aí eu fui pro doutorado direto, então eu não fiz mestrado. Entrei no doutorado direto em 2012, no finzinho de 2012, setembro mais ou menos de 2012, e comecei a desenvolver o projeto. No meio desse projeto, nós conhecemos uns pesquisadores aqui da França, de Nantes mais precisamente, que trabalham também na área de programação de doenças, e surgiu uma parceria. E eu fiz um pedido de uma bolsa do Ciências Sem Fronteiras para fazer o meu doutorado de sanduíche. Isso foi aprovado no finalzinho do ano passado, em agosto do ano passado, e eu vim pra cá em outubro do ano passado. Eu tô em Nantes, tô falando da minha big mansão de 18 metros quadrados. Eu cheguei aqui em outubro do ano passado, a experiência tá sendo maravilhosa, eu trabalho num laboratório, aqui o esquema de laboratório é meio diferente do Brasil, é um laboratório enorme, com vários pesquisadores, e a gente divide esse laboratório. Então, por um lado é muito bom, porque você consegue ter a ajuda de muita gente. Então você tem dúvidas tanto de conhecimento, como de bancada, como de prática, e você tem total liberdade para perguntar para quem você quiser. Por mais que você tenha o seu orientador, que é o seu orientador, você tem total liberdade para perguntar para quem você quiser. Tecnologia de sobra, aqui eu consegui fazer milhões de coisas que eu levava muito mais tempo para fazer no Brasil. Parceria, publicação, isso tudo vem no pacote. Então é uma experiência muito válida para quem pensa em seguir a área acadêmica, você fazer um intercâmbio, morar fora, você cresce tanto profissionalmente como pessoalmente, vai conhecer pessoas, vai conhecer culturas, hábitos diferentes, comidas diferentes, lugares diferentes. E as pessoas são hiper receptivas. Para quem tem interesse em seguir a área acadêmica ou em fazer intercâmbio, que seja só para fazer o TCC, para fazer disciplina, eu sou super a favor, acho que tem que ir mesmo, tem que se jogar. E eu sei que a Inesal, que a professora Thaís, é uma pessoa que se engaja muito nisso, então quem tá afim, vai atrás dela, conversa com ela é super aberta com os alunos, ela me recebeu hiper bem. E ela se dedica muito a isso. Eu sei também que agora vocês têm a possibilidade de fazer a dupla diplomacia, que é uma coisa animal e que na minha época não tinha. Então aproveitem muito. Quem tem vontade de fazer isso, aproveite, porque é muito válido, é muito bom. Eu tô adorando minha experiência. Eu espero que quem tem a possibilidade de ir também adore a sua experiência, tire muitas coisas boas disso. Até das coisas ruins você vai tirar coisas boas. É clichê. E bom, é isso. Qualquer dúvida, se alguém tiver coisa pra me perguntar, se vocês estiverem interessados em mais alguma coisa, pode me escrever, pode me, mandar mensagem. Eu respondo. E eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês a pensar, pelo menos, na possibilidade de fazer um intercâmbio, de conhecer outros lugares. É muito bom, a parceria é ótima, a experiência é ótima e eu espero ter ajudado vocês. Um beijo e parabéns ao pessoal do FICA. Eu fico muito contente de ver os alunos de Ciência dos Alimentos cada vez mais engajados e lutando para que o nosso curso seja cada vez melhor, tenha melhores profissionais, melhores professores e tudo mais. Eu fico muito feliz de ver isso. E eu sou muito orgulhosa da Exalc, muito orgulhosa do nosso curso. Então, um beijo enorme para vocês. E até a próxima. Tchau! Um presságio eu vi também, arrastou o céu numa conjuração. Fala galera de CA.